Eu nunca pensei que alguém como ele fosse sequer notar alguém como eu. Naquele dia, eu só queria fazer meu trabalho sem derramar café nos ternos caros que passavam por mim com pressa e indiferença. Era o meu primeiro dia na empresa, e tudo, naquele prédio, brilhava tanto que doía olhar por muito tempo. Sapatos lustrados, perfumes caros, olhares altivos. Eu carregava a bandeja como quem segura o próprio coração, com cuidado, com medo de deixar cair. Os elevadores espelhados refletiam, uma versão minha que quase não reconhecia. A farda engomada, o cabelo preso com força e um sorriso treinado para esconder o nervosismo. Entrei na sala de reuniões devagar. O silêncio era tão absoluto que o barulho da xícara, ao ser colocada na mesa, parecia um trovão. Todos estavam, concentrados em gráficos e números projetados na tela, menos ele. Foi quando senti um olhar direto, profundo. Meus olhos se levantaram como se tivessem vontade própria. E ali estava ele, Leonardo Sanches, o CEO da empresa. Alto, imponente, com aquele terno que parecia feito sob medida para o sucesso. Mas não foi isso que me prendeu. Foi a maneira como ele me olhava, como se estivesse vendo algo além da garota que segurava uma bandeja. Por um segundo, achei que tinha feito algo errado. Será que derramei café? Será que invadi a reunião? Mas não. Ele apenas sorriu de leve, como se aquele pequeno instante tivesse algum significado. E depois voltou os olhos para a tela, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim já era tarde. Algo dentro de mim tinha mudado. Quando saí da sala, minha respiração estava descompassada. Apoiei a bandeja no balcão e fechei os olhos por um instante. Eu não podia me permitir sentir nada. Era só trabalho. Eu precisava desse emprego para pagar o aluguel, ajudar minha mãe, manter o curso técnico. A última coisa que eu precisava era me perder em ilusões. Mas, ainda assim, aquele olhar. Na copa, os comentários não demoraram. Você viu como ele te olhou? Cochichou uma colega. É melhor tomar cuidado, a noiva dele é filha do chefão. Eu fingi que não ouvi. Fingi que não senti nada. Mas no fundo, cada palavra me deixava mais assustada. Eu não queria ser o centro de fofocas, não queria confusão, só precisava passar despercebida. Mais tarde, enquanto limpava as xícaras da diretoria, ouvi risos ao longe. Estavam comentando sobre o casamento de Leonardo. Vai ser o evento do ano, diziam. Verônica está cuidando de tudo. E então mencionaram que ele parecia distante ultimamente, como se a cabeça estivesse em outro lugar. Eu continuei, esfregando a louça, tentando me convencer de que aquilo não tinha nada a ver comigo. Mas à noite, em casa, deitada no colchão fininho do meu quarto, me peguei lembrando do olhar dele. Tinha algo ali que eu não sabia explicar. Não era desejo. Era como se ele estivesse procurando algo que também faltava nele. E por um momento bobo, quase infantil, me perguntei se ele também pensou em mim depois. Na manhã seguinte, fui escalada novamente para servir na sala do conselho. O coração acelerou, mas fingi normalidade. Quando entrei com a bandeja, ele já estava lá, de costas para a porta, observando a vista da cidade. Ao perceber minha presença, virou-se devagar, e ali estava aquele olhar de novo. Menos surpreso, mais certo, como se me esperasse. Dessa vez ele falou: "Você é nova aqui, não é?" Sua voz era calma, educada, mas carregava uma curiosidade difícil de esconder. Balancei a cabeça e sorri timidamente. Primeiro dia foi ontem. Ele assentiu e ficou em silêncio por um instante. Depois, agradeceu pelo café com uma gentileza que ninguém ali jamais me dirigira. Saí da sala sem entender o que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim sabia que aquele encontro, por mais simples que fosse, não era comum. Era o tipo de começo que não se parece com um começo. Parece apenas um detalhe, mas que muda tudo. E eu ainda não fazia ideia de até onde isso me levaria. 2 dias depois, ele apareceu na copa. Foi tão inesperado que achei que estava sonhando. Leonardo Sanches,
o dono de tudo, encostado na porta como se fosse só mais um funcionário comum. Eu estava distraída lavando as xícaras quando ouvi a voz dele, baixa, quase tímida. Tem café fresco aí? Virei assustada. Tem sim, senhor. O senhor escapou sem querer. Ele sorriu com leveza, como se não quisesse formalidades. Leonardo está ótimo, disse, pegando a xícara da minha mão com delicadeza. Era como se ele estivesse testando o tempo, prolongando aquele momento simples. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Ele tomou um gole, olhou ao redor e disse: Aqui é mais silencioso do que lá em cima. Assenti, ainda em silêncio. E então ele soltou. Será que você aceitaria tomar um café comigo? Fora daqui, claro. Nada formal. Só um café. Meu coração falhou uma batida. Não por causa do convite em si, mas pelo modo como ele pediu. Como alguém que não tem o costume de pedir. Hesitei por um segundo. O bom senso gritava para recusar, mas algo no olhar dele me dizia que aquilo não era só sobre café. Era sobre ser vista, sobre ser ouvida, e eu nunca soube dizer não para isso. Tá bom, um café. Fomos a uma padaria simples, a 2 quadras da empresa. Ele caminhava ao meu lado como se não fosse um CEO. Ninguém nos reconheceu ali. Sentamos perto da janela e ele pediu 2 expressos. Durante um tempo, nenhum de nós falou nada. O silêncio, no entanto, não era desconfortável. Era cheio de perguntas não ditas. Você sempre trabalhou com isso? Ele perguntou, apontando para o meu uniforme. Balancei a cabeça. Já trabalhei em padaria, em loja de roupa, em faxina. Agora estou tentando terminar o curso técnico em administração. Mas é difícil. A vida não espera a gente se formar. Ele me ouviu com atenção. Não com pena, mas com um tipo de respeito raro. Sabe, ele disse, às vezes acho que construí tudo, menos uma vida de verdade. Aquela frase me atingiu de um jeito estranho. Por um instante, vi além do terno. Vi um homem cansado de encenações, de relações por interesse, de contratos que não falam de sentimento algum. Falamos sobre livros, música, até sobre família. Eu contei que minha mãe era costureira e que me ensinou a fazer o melhor café do bairro. Ele riu e disse que agora entendia por que o café da empresa estava melhor ultimamente. Era brincadeira, mas cheia de verdade. Voltamos andando devagar. Quando nos despedimos, ele agradeceu. Foi o melhor café que tomei em muito tempo. E então, com um olhar carregado de algo que eu não conseguia decifrar, completou. Espero que a gente repita. Na manhã seguinte, os sorrisos mudaram. Me olharam diferente. Algumas colegas cochicharam. Cuidado, viu? Tá se metendo com coisa grande. Outras nem disfarçaram o desprezo. Senti os olhares queimando minhas costas. Tentei fingir normalidade, mas dentro de mim a confusão crescia. Não sabia como lidar com aquilo. E não sabia o que Leonardo realmente queria. Talvez nem ele soubesse. Eu era só uma funcionária. Ele, um homem noivo. E isso era um problema grande demais para caber num coração como o meu, acostumado a evitar confusão. No fim do dia fui chamada pela supervisora. Ela, com um sorriso frio, avisou que meu comportamento estava sendo observado. Evite conversas fora do protocolo com membros da diretoria, principalmente durante o expediente. Era uma ameaça disfarçada de conselho. Saí da sala com o rosto quente de vergonha. Quem eu pensava que era? À noite, olhei para o teto do meu quarto, deitada no colchão fino, e me perguntei se tinha sido louca. Um café? Uma conversa? Foi só isso. Mas por dentro, parecia que algo tinha sido tirado do lugar, que meu mundo pequeno e seguro começava a se romper. E por mais que eu tentasse ignorar, ele continuava ali, em cada lembrança daquele olhar. Os dias seguintes foram como andar num chão que podia rachar a qualquer momento. A copa parecia menor, os corredores mais estreitos. As conversas paravam quando eu entrava em uma sala. E os olhares... os olhares vinham como flechas disfarçadas, de indiferença. Ninguém dizia nada diretamente, mas todos sabiam. E isso era pior do que qualquer acusação. Leonardo não apareceu mais na copa.
Nenhuma mensagem, nenhum convite, nenhum café. E por mais que meu coração gritasse perguntas, minha razão me pedia silêncio. Talvez ele tivesse se arrependido. Talvez fosse só um momento fora da curva, uma fuga da rotina. E eu era só uma distração improvável. Continuei fazendo meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Limpei mesas, servi bandejas, reforcei o sorriso. Mas dentro de mim, a confusão crescia como uma mancha. Sentia vergonha, medo, raiva, de mim, dele, do mundo que nos dividia, como se estivéssemos em lados opostos de um muro invisível. Foi numa quarta-feira que tudo piorou. Enquanto entregava os pedidos de café na sala da gerência, um dos supervisores me chamou de canto. Você foi vista conversando além do necessário com o presidente executivo. A frase veio seca, sem rodeios. Isso compromete a imagem da empresa. Não queremos constrangimentos. Congelei. Era uma acusação? Uma advertência? Um aviso? Tentei responder, mas minha voz não saiu. Ele apenas me entregou um memorando e disse: assine por precaução. Assinei. O papel tremia nas minhas mãos. Quando saí dali, me senti menor que nunca. Voltei para casa mais tarde naquele dia, sem fome e sem forças. Minha mãe me perguntou o que houve, mas não tive coragem de contar. Como dizer que uma conversa com o chefe quase me custou o emprego? Como explicar que o que parecia bonito agora estava se tornando um pesadelo silencioso? Na manhã seguinte, entrei no refeitório e encontrei minha garrafinha jogada no lixo. Foi engano, disseram, mas ninguém me olhou nos olhos. Percebi que estavam me isolando aos poucos. E o pior é que eu entendia. Naquela empresa, eu não era ninguém. E quem se aproxima de gente poderosa sem ser do mesmo mundo, vira alvo. Mesmo assim, toda vez que o elevador abria no andar da diretoria, eu esperava vê-lo. Um aceno, um gesto, qualquer sinal de que tudo não tinha sido imaginação. Mas ele não veio. E o silêncio dele doía mais do que os olhares tortos ou os bilhetes velados. Na sexta-feira, fui servir uma reunião e ele estava lá. Sentei a bandeja com cuidado. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo parou por um segundo. Mas ele desviou o olhar rápido, como se eu fosse apenas mais uma peça do mobiliário. E naquele instante, percebi. O mesmo homem que me convidou para tomar café estava agora fingindo que eu não existia. Apertei os lábios e saí dali sem derramar uma lágrima. Eu não daria esse prazer a ninguém. Mas no banheiro, me permiti desabar. Encostei na parede fria e respirei fundo. Não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas por mim. Eu estava me apagando, tentando caber num lugar que nunca me pertenceu. Depois disso, passei a evitar cruzar com ele. Fazia os trajetos mais longos, servia em silêncio, sem levantar os olhos. E o que era um suspiro de esperança virou peso. Um peso que eu carregava sozinha, disfarçado de rotina. Eu só queria trabalhar em paz, terminar meu curso, fazer minha mãe sorrir com meu primeiro diploma. Mas agora, tudo estava manchado. E por mais que eu tentasse seguir como se nada tivesse acontecido, a verdade era clara. Alguma coisa em mim havia mudado, e não tinha como voltar ao que era antes. Eu não era o tipo de mulher que fazia escândalo. Sempre aprendi a resolver minhas dores em silêncio, com a cabeça baixa e os punhos firmes. Mas naquela manhã, ao acordar e me olhar no espelho, percebi que não era mais a mesma. Meu reflexo me perguntava o que eu estava fazendo ali, fingindo que nada tinha acontecido, fingindo que doía pouco. Escrevi minha carta de demissão sem drama, com palavras firmes e educadas. Entreguei ao setor de RH antes do expediente começar. A coordenadora tentou argumentar, perguntou se algo havia acontecido, se eu estava sendo pressionada. Neguei tudo. Não queria dar munição para fofocas. Só queria ir embora com a cabeça erguida. No caminho de volta à Copa, encontrei com uma colega. Ela apenas disse: "É melhor assim." Não havia ironia, só conformismo. Como se fosse natural que uma de nós não aguentasse as regras invisíveis daquele mundo. E talvez fosse. Talvez aquele lugar nunca tivesse sido feito para mim.
Horas. Depois, enquanto limpava a máquina de café pela última vez, ouvi passos firmes se aproximando. Levantei os olhos e vi Leonardo parado na porta, sem terno, sem gravata, com um semblante diferente, menos CEO, mais humano. Você pediu demissão? A pergunta veio seca, mas o olhar dele estava cheio de tensão. Pedi, respondi sem rodeios. Não quero mais isso aqui. Ele entrou devagar, como quem pisa num campo minado. Você não precisa sair por minha causa. Ri, um riso curto, sem humor. Não estou saindo por você. Estou saindo por mim, porque ao contrário de você, eu não posso me esconder atrás de portas espelhadas. Ele suspirou, mas não rebateu. Apenas se aproximou. Me perdoa. Eu fechei os olhos por um instante. Parte de mim queria perdoar, outra queria gritar. Não é sobre perdão, Leonardo. É sobre o que você fez depois, ou melhor, o que não fez. Ele abaixou a cabeça como se aquelas palavras pesassem, mais do que imaginava. Você não entende a pressão que eu tô vivendo, ele disse. Meu noivado com a Verônica não é só sobre sentimento, é estratégia, é o que esperam de mim. Aquilo me doeu mais do que qualquer silêncio. E você acha justo me puxar para perto só para depois me empurrar de volta para o lugar de onde vim? A resposta não veio. Só o silêncio de quem sabe que não tem argumento. Ele me acompanhou até a saída da copa e disse, antes que eu virasse as costas, se você realmente for embora, vai ser minha maior perda. Aquilo me desmontou por dentro, mas não o suficiente para me fazer ficar. Cheguei em casa naquele dia mais vazia do que nunca. Minha mãe estranhou meu olhar distante, mas preferi dizer que só estava cansada. Fiquei a noite toda em claro, tentando entender como algo que parecia tão bonito virou um peso. Eu não queria carregar aquela história como uma ferida. Queria enterrá-la antes que virasse cicatriz. No dia seguinte, quando fui buscar meu acerto, me disseram que ele tinha feito questão de assinar minha liberação pessoalmente. Mas eu pedi que deixassem em branco. Não queria mais nenhum gesto simbólico. Precisava de distância. Precisava respirar fora daquele ambiente sufocante. Na saída do prédio, parei por um instante para olhar o céu. Estava nublado, mas sem chuva. Típico daqueles dias em que nada clareia por completo. E ali, parada entre a calçada e o mundo, me perguntei o que faria da minha vida agora. Começar de novo do zero. De novo. Mas algo me dizia que, por mais confuso que tudo tivesse sido, eu tinha feito a escolha certa. Porque, no fim das contas, permanecer onde a gente não é respeitada custa muito mais do que perder um emprego. E eu não estava disposta a pagar esse preço. As semanas seguintes foram silenciosas. De repente, eu me vi com tempo demais e certezas de menos. Voltei a fazer alguns bicos no bairro, ajudei minha mãe com as encomendas de costura e, quando sobrava um tempo, me sentava no quintal, de frente, pro céu, tentando entender o que eu estava sentindo. Era como se tivesse deixado uma parte de mim naquele prédio. Não por causa do emprego, mas por tudo que aconteceu ali dentro. Ainda me lembrava dos olhares, das palavras duras, da forma como ele segurou minha mão na padaria e da forma como soltou quando ficou difícil demais. Um sábado qualquer, acordei estranha. Um enjoo leve, mas insistente. Achei que fosse algo que comi ou o cansaço da semana. Mas os dias passaram e aquilo não sumia. Acordava enjoada, passava o dia sonolenta e meu corpo parecia ter vontade própria. Foi minha mãe quem sugeriu. Você acha que pode estar grávida? A pergunta veio como um raio. Fiquei muda, fiz as contas, refiz. E quando vi que a possibilidade existia, senti o chão fugir dos meus pés. Comprei o teste escondida, fiz. No banheiro apertado de casa, com as mãos tremendo e o coração disparado. Quando vi o resultado, meus joelhos fraquejaram. Positivo. Sentei no chão frio e chorei baixinho. Não era medo do futuro. Era medo de não ter um lugar no presente. E mais do que isso, era saber que aquele filho crescia em mim sem nem mesmo saber se seria bem-vindo por quem o gerou. Esperei alguns dias. Pensei em guardar o segredo só para mim.
Mas cada vez que colocava a mão na barriga, uma parte de mim dizia que ele tinha o direito de saber. Não por obrigação, mas por respeito. Então, respirei fundo e mandei uma mensagem. Simples, direta. Precisamos conversar. É importante. Ele respondeu em poucos minutos. Marcamos num parque afastado onde ninguém nos veria. Quando o vi chegando, de jeans e camiseta, com um semblante sério, senti algo estranho. Não era mais o homem que encontrei na sala da empresa. Era outro. Mais leve, mas também mais inquieto. Nos sentamos num banco debaixo de uma árvore. Ele perguntou se eu estava bem, e eu fui direto ao ponto. Eu tô grávida, Leonardo. O silêncio dele foi longo. Olhou para o chão, depois para o céu, depois para mim. Seus olhos estavam marejados. Tem certeza? Assenti. Fiz o teste 2 vezes. Ele passou as mãos no rosto, sem saber por onde começar. Eu não sei o que dizer. Sorri de leve, sem ironia. Você não precisa dizer nada, só precisava saber. Ele ficou em silêncio de novo. Depois falou com a voz mais baixa que já ouvi. Eu não sou o homem que você precisa agora, mas eu queria ser. Aquela frase me doeu mais do que qualquer ausência. Era como se ele dissesse que me amava, mas não o suficiente para enfrentar o mundo. Você não precisa assumir nada, Leonardo. Eu não vim pedir nada. Só achei justo contar. Ele tocou meu braço, hesitante. Não é sobre assumir. É sobre ter coragem de mudar. E eu não sei se tenho. Levantei devagar. Meu coração queria implorar para ele ficar, mas minha alma sabia que eu precisava ir. Eu vou cuidar dele, com ou sem você. Ele assentiu, e seus olhos estavam cheios de algo que eu não consegui decifrar. Talvez fosse arrependimento. Talvez medo. Voltei para casa com o peito apertado, mas com uma certeza. Aquele bebê era minha nova razão. Não ia deixar a história dos adultos manchar a pureza da criança que vinha aí. Era hora de ser forte, pela vida que agora batia dentro de mim. Mesmo que o mundo não estivesse preparado, eu estaria. As notícias correm rápido quando o silêncio é cúmplice. Não sei como, mas em pouco tempo, tudo veio à tona. Primeiro, chegaram os boatos, cochichos entre colegas da antiga empresa, mensagens maldosas em redes sociais, suposições venenosas. Depois a bomba explodiu de vez. Verônica descobriu tudo e não fez questão nenhuma de esconder sua raiva. Eu não estava lá, mas soube que ela apareceu em um evento da empresa, elegante como sempre, com um brilho nos olhos que não era de orgulho, era de fúria. Disse tudo em voz alta. Que Leonardo havia se envolvido com a moça do cafezinho, que ela estava grávida, e que isso era uma vergonha. Foi cruel, pública e calculada. Como um golpe dado em praça pública. Leonardo, dizem, ficou imóvel. Não tentou se defender. Apenas ouviu. E por isso mesmo, o estrago foi ainda maior. Horas depois, foi afastado temporariamente do cargo. A empresa precisava se reorganizar, segundo disseram. Limpar a imagem. Era como se o homem que por anos foi símbolo de poder agora fosse um peso a ser retirado discretamente do pedestal. E eu? Eu fiquei sabendo de tudo por terceiros. Não procurei ele. Nem ele me procurou. Era como se, de repente, um abismo tivesse se aberto entre nós. E eu estava de um lado, grávida, sozinha, sem saber se havia feito o certo. Me culpava, mesmo sabendo, que não era justo. Mas quando tudo explode, é sempre a mulher que acaba com os estilhaços. A cada nova fofoca, eu me recolhia mais. A cada nova mensagem ofensiva, silenciava mais um pedaço da minha voz. Apaguei minhas redes sociais, troquei de número, evitei até os lugares que eu frequentava antes. Minha mãe insistia para que eu comesse, descansasse, mas eu só queria me esconder. Não por vergonha de estar grávida, mas por cansaço de ser apontada como culpada de um caos que eu não criei sozinha. Houve dias em que eu chorava até dormir. Outros em que eu apenas deitava em silêncio, com as mãos sobre a barriga, tentando passar alguma paz para o bebê que crescia dentro de mim.
Ele era a única coisa pura no meio daquela confusão. A única verdade que eu podia tocar. Leonardo sumiu, completamente. Não respondia mensagens, não dava sinais. Mas eu também não insisti. Parte de mim achava que ele precisava desse silêncio para entender quem era, o que queria e o que estava disposto a perder. Eu já tinha feito minha escolha. Não ia mais esperar decisões que não dependiam de mim. Certa tarde, minha mãe me encontrou sentada na calçada, olhando o nada. Sentou-se ao meu lado, apertou minha mão e disse: "Você sempre foi forte, mas agora vai precisar ser ainda mais, porque não é só sobre você. É sobre esse bebê. E ele precisa de uma mãe inteira, não de uma mulher em pedaços." Aquelas palavras me atravessaram. Pela primeira vez em semanas, eu levantei com vontade. Lavei o rosto, organizei as coisas do quarto, peguei uma agenda e comecei a anotar planos. Pequenos, simples, mas meus. Comecei a aceitar que minha vida tinha mudado e que, com ou sem ajuda, eu ia seguir. Foi nesse processo que decidi desaparecer um pouco, deixar a cidade, ficar longe de tudo e de todos. Fui para a casa de uma tia, em outro estado, para respirar ar novo, dormir sem medo, caminhar sem cochichos. Não deixei endereço. Só minha mãe sabia onde eu estava, e pedi a ela que guardasse esse segredo. Eu precisava de paz e de silêncio, mas dessa vez um silêncio escolhido por mim. Um silêncio para recomeçar, para preparar meu coração para a chegada de alguém que, mesmo antes de nascer, já me ensinava tanto sobre força, sobre amor, sobre recomeços. Eu já estava há quase 2 meses na casa da tia Marta. Um lugar simples, cercado por árvores, longe do barulho e das memórias que me cansavam. Lá, as pessoas não sabiam meu nome completo, muito menos minha história. E isso, por algum tempo, foi um alívio. Eu podia ser só mais uma grávida, andando devagar pela praça, com os pés inchados e os olhos sonhadores. As manhãs eram silenciosas e as tardes cheiravam a bolo assando no forno. Eu ajudava como podia, lavando roupa, dobrando lençol, organizando a cozinha. Aos poucos, fui voltando a respirar. Ainda sentia falta de muita coisa, mas já não doía como antes. Era uma saudade mais mansa. Uma saudade que eu aprendi a carregar, até que, numa quarta-feira qualquer, enquanto estendia roupas no varal, ouvi a buzina de um carro. Espiei pela janela da cozinha e, por um instante, meu corpo paralisou. Era ele, Leonardo. Em pé, ao lado de um carro empoeirado, com os olhos varrendo a frente da casa como se procurasse uma resposta. Meu coração disparou, não de medo, mas de tudo o que eu ainda não tinha conseguido esquecer. Saí devagar, sem saber o que dizer. Ele me viu e não escondeu o alívio no rosto. "Achei que nunca mais ia conseguir te encontrar", disse. "Eu não queria ser encontrada", respondi. Firme. Ele assentiu respeitando o tom. "Eu sei, mas eu precisava tentar. Por mim, por você, por ele." Olhei para minha barriga. Já aparecia com mais clareza, redonda, viva. Coloquei a mão sobre ela, como se aquilo fosse me proteger do mundo. "Você demorou." Ele abaixou a cabeça. "Demorei porque precisei desmoronar inteiro antes de entender o que realmente importava." Nos sentamos no banco da varanda. O silêncio entre nós não era mais pesado, era diferente. Carregava tudo o que não foi dito, mas também um pedido de trégua. Ele começou a falar devagar. Contou que saiu da empresa de vez, que deixou o cargo, que enfrentou o pai da Verônica, os acionistas e até a própria noiva. Disse que não. Queria mais uma vida que não fosse dele. "Quando você foi embora, parecia que a cidade ficou vazia. Nada fazia sentido. Eu me olhava no espelho e não via mais o homem que construí durante anos. Vi um menino perdido, tentando agradar o mundo, todo menos a si mesmo. Seus olhos estavam cheios, mas ele não chorou. Só continuou. E aí eu pensei no nosso café, na nossa conversa, e em como você foi a única pessoa que me olhou sem esperar nada em troca. Eu não sabia como reagir. Aquele homem diante de mim era outro. Ainda era Leonardo, mas sem o escudo, sem o título, sem o paletó. Era só um homem, enfim,
e ele me olhava como quem pedia permissão para ficar. Eu não vim te pedir nada, Júlia. Só queria te dizer que eu mudei. E se você me permitir, queria estar por perto, mesmo que aos poucos, mesmo que de longe, só para ver esse bebê crescer. As palavras dele me quebraram por dentro, porque, apesar de tudo, ainda havia amor em mim. Machucado, sim, desconfiado, mas vivo. Respirei fundo e disse: não é sobre estar por perto de longe, Leonardo. É sobre estar junto de verdade. E eu não quero promessas. Quero presença. Ele sorriu, emocionado. Então me dá a chance de te mostrar isso com tempo, com verdade. Assenti, sentindo um nó se desfazer no peito. Mas dessa vez, não me solta no meio do caminho. Ele pegou minha mão com cuidado. Dessa vez, Júlia, eu vim para ficar. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. 1 ano se passou desde aquele reencontro. Muita coisa mudou, e ao mesmo tempo, algumas continuaram exatamente como deveriam ser. Hoje, eu acordo com o som suave do choro do meu filho. Miguel. Ele tem os olhos do pai e o sorriso que, um dia, me fez acreditar no impossível. Nossa casa é pequena, mas cheia de luz. Um lugar onde tudo é real. Nada de móveis luxuosos, nada de empregados, nada de máscaras. Só o cheiro de café passado na hora, o som da chaleira no fogão e o calor dos braços que me acolhem todas as noites. Leonardo cumpre o que prometeu. Ele ficou. Abriu mão de cargos, fortuna, manchetes. Decidiu começar de novo comigo, do zero. Criou uma pequena empresa de tecnologia sustentável com um amigo de infância. Nada grandioso, nada para impressionar o mundo. Apenas algo que ele pudesse olhar e dizer: isso é meu, de verdade. Eu trabalho ao lado dele. Cuido do setor administrativo e ajudo a organizar as demandas. Nos revezamos com o Miguel, que hoje já balbucia as primeiras palavras enquanto engatinha pela sala. A vida é corrida, cheia de imprevistos, mas é nossa. E isso basta. Às vezes as pessoas perguntam se eu não sinto falta de tudo o que deixei para trás. Do emprego estável, da cidade grande, do nome daquela empresa que agora parece tão distante. E eu sempre respondo a mesma coisa. Nada que me negue como pessoa merece ser chamado de conquista. Leonardo, por sua vez, aprendeu a sorrir com menos culpa. Ainda carrega cicatrizes, algumas do que viveu, outras do que causou. Mas é um homem novo, mais leve, mais honesto consigo mesmo. Ele se ajoelha no chão da sala para brincar com o filho sem se importar com a roupa amassada ou a bagunça ao redor. Nunca imaginei ver esse lado dele, mas hoje é a imagem que mais amo guardar. Às vezes, caminhamos juntos até a praça. Miguel, no carrinho, eu de mãos dadas com o homem que me ensinou, do jeito mais torto e mais bonito, que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Lá, longe dos holofotes, ele me olha do mesmo jeito daquele primeiro dia, como se me visse de verdade. Não somos um conto de fadas, temos dias difíceis, divergências, noites mal dormidas, mas temos algo que ninguém tira: escolha. Ele me escolheu, e eu escolhi ficar. Não por necessidade, não por conveniência, mas por amor. Simples, profundo, inabalável. Outro dia, Leonardo foi convidado para dar uma palestra em uma universidade local. Falou sobre recomeços, ética e sobre como é possível construir uma nova vida sem se perder de si. Ao final, uma aluna levantou a mão e perguntou: "O que mais te ensinou sobre sucesso?" Ele olhou para mim, que o esperava no fundo do auditório com Miguel no colo, e respondeu: "O sucesso é aquilo que a gente constrói quando para de tentar agradar o mundo e começa a cuidar de quem ama." Naquela noite, enquanto ele preparava o jantar e Miguel brincava no tapete da sala, eu olhei ao redor e senti uma gratidão que transbordava. A mulher que fui já não existe. A garota que servia café com medo de errar deu lugar a uma mulher inteira, que aprendeu que ser amada não é um prêmio, é um direito. E se hoje eu pudesse dizer algo para aquela Júlia do passado, diria: você vai sobreviver. E vai ser feliz. Não porque o mundo será gentil,
mas porque você vai aprender a ser forte sem endurecer. A vida real não precisa de castelos nem de finais perfeitos. Precisa de verdade, coragem e alguém que fique. No fim, essa história nos mostra que a vida nem sempre segue os caminhos que planejamos. Às vezes, o amor aparece onde menos esperamos e exige escolhas difíceis, que colocam à prova nossa coragem, nossos valores e a forma como enxergamos o outro. Leonardo teve que abrir mão de tudo o que o mundo dizia ser importante para, enfim, encontrar o que realmente tinha valor. E Júlia, com sua força silenciosa, nos ensinou que dignidade não se negocia, mesmo quando o coração está em pedaços. E você, se estivesse no lugar dela, teria feito a mesma escolha? Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e reflexão. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma narrativa assim. Nos encontramos na próxima história, onde as emoções são reais e as decisões sempre humanas.